Voltamos para metade desse Horizonte Debate. Se você chegou agora, o programa de hoje é sobre o Supremo Tribunal Federal, as suas características, a sua importância e os recentes ataques que têm sido direcionados à nossa Corte Suprema. Participe pelo WhatsApp no 996428473. Paulo, por favor. O questionamento, né? Então, o princípio da presunção de inocência, de fato, o que é? O que está na declaração lá nos direitos do homem? Ninguém pode ser preso até ser declarado culpado. Só, ponto. É um princípio bem genérico, que tem dois tipos de norma. O princípio é a regra, né? O princípio é mais genérico, mais abstrato. Em vários países, de fato, esse momento é bem anterior ao do Brasil. Ser declarado culpado tem, por exemplo, nos Estados Unidos, você já viu lá nos filmes, né? A pessoa sai do júri presa. Uhum. Aqui no Brasil tem uma regra na Constituição. O princípio se tornou uma regra. O que eles fizeram no Supremo foi ponderar uma regra, que não existe juridicamente. O princípio você pondera, porque ele é muito abstrato. A regra ou vale ou não vale. Eles ponderaram uma regra que fala que ninguém vai ser considerado culpado até o trânsito em julgado. Ocorre que em outros países, em que esse momento é anterior, o sistema penal é acusatório. As chances de defesa da pessoa são muito maiores. Aqui no Brasil, a gente tem um Código de Processo Penal fascista. Quando eu falo fascista, baseado no Código Fascista de Mussolini. E que nunca sofreu reformas pontuais, mas nunca, de fato, uma reforma estrutural. Ele é feito para você ser declarado culpado. Essa sensação de impunidade, às vezes, vem porque a gente acompanha, óbvio, né, as pessoas com mais dinheiro, banqueiro sendo processado, lava-jato, delação, o cara vai para casa e tudo. Na realidade dos fóruns, você vê absurdos e mais absurdos sendo cometidos. Juízes que jogam... Já tem um código que é ruim, jogam o código pela janela, não tem declaração de nulidade, os tribunais passam a mão na cabeça. Então, a chance de defesa é muito pequena e chegam grandes absurdos aos tribunais superiores. Ao STF, ao STJ, você vê todos os dias. Tem caso de gente que foi condenado sem denúncia lá no Amazonas. Coisa assim que você não acredita, né? A pessoa furtou um chinelo e está presa. Tem gente que furta milhões e está aí solto, né? Uhum. Então, assim, precisamos... Se está ruim, porque não pode prender até o trânsito em julgado, façamos uma reforma séria, não uma canetada. Vamos mudar nosso Código de Processo Penal, vamos mudar, torná-lo mais acusatório, menos inquisitório. Uhum. E aí, sim, podemos ter a prisão em segunda instância. A prisão em segunda instância em si não é um problema. Uhum. O problema foi a forma que o Supremo tratou a Constituição, que foi pegar a caneta e riscar, né, um pedaço da frase. Agora, sabe o que eu acho que é bacana, que a gente está fazendo até agora nessa metade do programa? É que o Paulo tem as suas críticas ao Supremo. Sim. O Thiago também. O fundamento da crítica do Paulo é muito divergente do fundamento da crítica do Thiago. Sim. E a gente tem que construir, até porque a campanha da fraternidade desse ano, que é linda, de falar de política pública e de fraternidade, é exatamente construir. Eu acho que o que a gente está fazendo aqui agora, com respeito, posições divergentes. São 3 os poderes: legislativo, o executivo e o judiciário. Com o legislativo que temos, a gente tem condição de atender a demanda, a proposta de intervenção que o Paulo está colocando e, de certa forma, a representação política que o Thiago está colocando aqui. Com esse legislativo, dá para a gente chegar nesse lugar? Bom, é com esse legislativo que precisaremos nos haver. É com o legislativo montado de acordo com as regras da Constituição vigente que precisaremos lidar. Porque eu imagino que não seja proposta de nenhum de nós aqui um golpe ao regime constitucional vigente, né? Então, em relação, por exemplo, a esse caso da prisão a partir da segunda instância, acho até que nesse caso específico não seria possível nem mesmo interferência do legislativo. É uma divergência jurídica que vou colocar aqui em relação ao Paulo, né? Acho que essa é uma questão de cláusula pétrea que já está, portanto, impossível de ser alterada, nem mesmo pelo Legislativo e nem mesmo por uma eventual maioria que se coloca no Legislativo, porque o regime constitucional, além dessa regra em relação à prisão,
portanto, a execução da pena de prisão, que é a mais grave no sistema jurídico, ela estabelece uma série de outras questões que também demandam trânsito em julgado para que a pessoa sofra alguma consequência negativa na sua esfera de direitos. Então, suspensão de direitos políticos demanda trânsito em julgado, a dissolução de associações demanda trânsito em julgado, a perda da nacionalidade demanda trânsito em julgado. Então, me parece defensável a leitura de que, se a Constituição exige para essas consequências negativas, que seriam menos graves do que a restrição à minha liberdade, o trânsito em julgado, com maior rigor ainda, mais sentido ainda faria que ela exigisse para a pena de prisão, que é a pena que o sistema jurídico entende como a mais grave. Então, ainda que a gente tivesse possibilidade de alterar o legislativo partindo da premissa de que não estamos felizes com ele, o legislativo também encontra barreiras num Estado democrático de direito. Tiago, permita-me a pergunta. E é uma alegria ter o pessoal do MBL e do PSL aqui no programa, como eu disse, pela terceira vez. Só que até mesmo nas redes sociais, MBL e PSL se vinculam muito. Aqui em Minas, você, abraço para o Vitor, para o Matheus que esteve aqui com a gente, né? Vocês se vinculam muito. Há uma necessidade, assim, partido político é algo necessário, né? Quando o presidente Bolsonaro diz que é contra a velha política, parece que às vezes ele está sendo contra o fazer político de fato. Entende? Entendo. Há uma necessidade de mais neutralidade, portanto, o MBL como um movimento democrático, livres, desde que ele respeite os direitos fundamentais e a opinião das outras pessoas. Há uma necessidade de um descolamento, de um movimento de opinião de um partido político que tem hoje um vereador preso em Belo Horizonte ou algo desse tipo. Porque, no fundo, eu acho que o Paulo, por exemplo, se questionar, mas estamos falando de lisura, estamos falando disso tudo, mas o vereador em Belo Horizonte está preso. Há uma necessidade de descolamento? Está muito próximo. Claro que há. Primeiro, só queria pontuar um ponto que a Lara falou. O Dias Toffoli, eu até dei uma pesquisada no Google, está no G1, ele permitiu com que o presidiário Lula fosse visitar o irmão falecido dele. O Lula, que por vergonha na cara, que não quis ir. Não deu tempo. Mas ele permitiu, foi permitido. Olha, queria ressaltar... Mas não deu tempo. Não foi visitado, mas o Dias Toffoli permitiu. Queria ressaltar mais uma vez aqui que eu estou como representante do Movimento Brasil Livre, do MBL, e sim... Fico envergonhado com essa atitude horrível do vereador Cláudio Duarte de fazer essa rachadinha de salário. Isso é um absurdo e que ele continue preso. Bandido tem que ir para a cadeia. Que for preso, por mim, que seria preso logo de primeira instância. Agora, em um país sério do mundo, primeira ou segunda instância, a pessoa tem que ir preso. Quem é contra a prisão em segunda instância defende bandido, defende vagabundo, defende presidiários como Lula, como Fernandinho Beiramar, entre outros traficantes que estão por aí. Então, se você é contra bandido, é contra vagabundo, defenda a prisão em segunda instância. Todos os países sérios do mundo são assim e no Brasil tem que ser assim também. Não deixe que aqueles ministros de toga mudem isso. Vá às ruas e conto com você no domingo. Posso te fazer uma pergunta em relação a esse ponto, Tiago? É bacana, Lara, que o Paulo... fisicamente ele verbaliza a sua... A minha pergunta seria a seguinte: essa defesa que você acabou de fazer e de conclamar as pessoas significa, inclusive, se for necessário, um golpe à Constituição atual? Olha, não um golpe à Constituição, mas sim cumprir a Constituição e da forma que foi feito. Os ministros do STF autorizaram a prisão em segunda instância. Agora eles estão querendo voltar atrás, o que é um absurdo. Por que é absurdo que um ministro do Supremo Tribunal Federal passe a rever agora a sua decisão por entender que a primeira seria inadequada? Minha pergunta bastante direta é a seguinte: partindo da premissa de que a prisão a partir da segunda instância não encontraria guarida no nosso regime constitucional agora, a sua conclamação é para que a gente altere o regime constitucional? Olha, para mim, na verdade, é absurdo eu sair daqui, indo para minha casa e ser assaltado com um vagabundo, ter colocado a arma no meu carro, ele vai... É preso em segunda instância e aí não fica na cadeia. Isso que é um absurdo para mim. Absurdo é o Lula, o maior ladrão, o chefe da quadrilha petista, ele ser solto por causa de uma decisão do pessoal de toga. Isso que é um absurdo para mim, Paulo. Isso que não pode acontecer. Eu tenho só um comentário. Primeiro, eu acho esse maniqueísmo uma ideia bem infantil, meio que quinta série, que se você defende isso é mal. Sim. Bom, vamos levar esse debate. Depois que... É uma ideia falsa de que prisão diminui criminalidade. Isso é típico de quem nunca estudou, nunca pegou
Um dado sério ele é mais moral que jurídico ou científico, né? Porque a criminologia também envolve sociologia. O crime, leis, mais prisões, maiores penas, nunca abaixou a criminalidade em lugar nenhum. Então, quando ele fala, defenda-se a prisão em segunda instância, quando você vai se assaltar na esquina, é uma ideia falsa que não encontra qualquer guarida jurídica, que é, assim, esse discurso anti-intelectual, anti-científico é o que está acontecendo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque na democracia as pessoas acham que pode opinar sobre tudo, né? É uma ideia falsa de democracia que a opinião de todo mundo vale a mesma coisa. Tem que deixar para quem estudou de fato criminologia tentar resolver os problemas atinentes a crimes. Porque, por exemplo, uma PAC da vida que trata o preso da forma talvez que esse pessoal não goste, que deixa eles livres e tudo, tem uma taxa de incidência muito menor. Políticas públicas de transferência de renda, que às vezes é tão criticado por esse pessoal, diminui muito mais a criminalidade, qualquer aumento de pena. Educação. Restrição à arma. Restrição à arma. Então, assim, tem que elevar o debate para esse nível. Eu quero deixar, antes da gente cair para o próximo intervalo, o Vitor Luquezzi, que é o presidente do PSL Jovem daqui de Minas, companheiro do Thiago, ele gostaria de deixar uma pergunta para a Lara e para o Paulo. O STF não deve seguir a vontade do povo simplesmente porque o povo quer, mas porque esta vontade coincide com os preceitos constitucionais que regem a nação. A efetividade da justiça é uma obrigação. Onde fica o chamado Volksgeist, o espírito do povo, que rege a justiça, segundo até mesmo os positivistas e legalistas? Entre eles, o Vitor coloca vocês. Vitor, o sorriso da Lara é porque ela conhece a expressão do Volksgeist. Daqui a pouquinho a gente vai voltar para ela. Vamos para um breve intervalo, como o Vitor, como a Valéria, como várias pessoas que estão participando. Fique com a gente. Até daqui a pouco.